melhor. Boa tarde a todos. Então, nós vamos dar continuidade aos seminários e, nesta tarde, Charles Freitas vai nos apresentar como anda a situação do cultivo da mandioca, uma cultura tão importante na alimentação na América do Sul. Charles, desejo uma boa apresentação para você. Muito obrigado, professor Thelma. Então, primeiramente, queria agradecer ao professor por essa oportunidade de estar participando da aula. Então, hoje apresentando seminários final da disciplina. Então, hoje vamos estar tratando sobre potencial e lacunas de produtividade da cultura da mandioca no Rio Grande do Sul. E puxando, atrelando por uma linha da produção de mandioca, então, que é a contribuição do plantio direto para fechar a lacuna que existe hoje no estado. Me chamo Charles Freitas, então sou orientado do professor Nereu Augusto Streck, e no presente momento faço então parte do doutorado do programa de pós-graduação em Engenharia Agrícola. Então, aqui um breve roteiro do que nós vamos estar tratando hoje, passando então por uma introdução para nos contextualizar no assunto, trazer o que temos de potencial hoje para o Rio Grande do Sul, como seus fatores e os resultados das pesquisas que nos apontam. Muito bem, então quando a gente trata e começa a discutir sobre qualquer assunto que diz respeito à alimentação e à produção de alimentos, a gente então tem que pegar e saber o contexto que nós estamos inseridos, ou seja, nós estamos produzindo alimentos para quem que vai consumir. Então, hoje aqui nós temos um gráfico então, que nos traz a população mundial. Hoje nós estamos em volta de 7,7 bilhões e tem uma projeção aí da FAO que para 2050 nós vamos estar aumentando essa população em torno de 26%. O que nos reflete um aumento na demanda por alimentos em 50%. Então, essa projeção nos preocupa muito, porque a gente vai ter que produzir mais alimentos de alguma forma ou outra. Ou seja, nós temos duas formas. Uma seria nós aumentando áreas, mas aí a gente bate sempre na tecla e conhece que conforme a gente aumenta a área, a gente está indo para alguns biomas sensíveis dentro do meio ambiente. Então, é um problema também. Outra forma, a gente está aumentando de forma vertical, aumentando a nossa produtividade dos cultivos. Muito bem, então, diante disso, eu trago que essa população ela vai aumentar principalmente nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Então, que a gente pega no nosso mapa mundi, que pega a região da África ali, o continente da América do Sul, também alguns países da Ásia. E atrelado a isso, quando a gente pensa em produzir alimentos e ver que vai precisar mais alimentos em países em desenvolvimento, a gente pensa em alimentos que podem e que fazem parte da cesta básica ali desses continentes. Então, uma cultura muito importante para isso, que é base alimentar, então é a cultura da mandioca, que é uma cultura então que ela é fonte de proteína e carboidratos. Nós temos muito por costume no Brasil, então a gente olha e não consegue ver esse aproveitamento total da parte aérea da cultura. A gente utiliza mais para alimentação animal e também para o próprio da própria cultura, mas em alguns países da África, onde que a taxa de fome é muito alta, é permitido que as pessoas passem nas lavouras dos agricultores e possam colher certa quantidade das folhas para poder matar e saciar a fome. Então, isso nos traz uma visão de quão importante é essa cultura. Então, bem, outro fato dela ser assim é que a gente consegue aproveitar desde as folhas até as raízes não comerciais e comerciais. Então, tem um aproveitamento total da cultura.
E, a respeito disso, então, ela foi eleita pela FAO como uma das culturas do século XXI. Então, que é uma cultura muito importante para segurança e soberania alimentar no mundo. Então, aqui eu trago um mapa, principalmente onde que se tem a produção de mandioca. Então, o continente africano ali ficando com essa maior produção de mandioca, então 59%. Depois a Ásia e a América do Sul ficando em terceiro. E dentro da América do Sul, o Brasil, então, ele ocupa a quinta posição na produção mundial e corresponde a 60% da América Latina. Então, como o professor nos trouxe no início, é uma cultura muito importante para o Brasil, a nível do Brasil, é uma cultura brasileira, e também no Rio Grande do Sul, visto que ela está em todas as propriedades rurais e é uma base da agricultura familiar no Rio Grande do Sul. Agora, então, aqui eu vou trazer uns resultados que eu trabalhei na minha dissertação, que foi, então, o meu trabalho foi na busca de estimar o potencial produtivo para a cultura. Então, aqui nesse gráfico, no eixo Y, nós temos a produtividade em raízes, toneladas por hectare, e a nossa primeira barra, a barra preta, é o potencial produtivo. Esse potencial produtivo, então, foi estimado com o modelo Simon-Roth, que é um modelo ecofisiológico, então, e ele foi estimado a partir desse modelo. E para o Rio Grande do Sul, considerando a área plantada, então ele corresponde a 56,2. Então isso é o potencial produtivo da cultura da mandioca. E na barra azul nós temos então o potencial produtivo limitado por área. Então aqui a diferença dessas duas é que o potencial produtivo ele é determinado apenas pelo ambiente e pela cultivar mais adaptada naquele ambiente. Quando a gente vai para o potencial limitado por água, nós vamos ter a água limitando. O que dá para nós observar? Que a diferença entre esses dois é muito pequena, né? Porque aqui no Rio Grande do Sul, nós somos favorecidos e na maioria dos anos nós temos uma boa distribuição da chuva ao longo do ciclo da cultura, que inicia ali em setembro e vai até por volta de junho e julho, os produtores começam a colher, até um pouco antes, dependendo do início do plantio. E aqui é a média do Rio Grande do Sul, dados do IBGE, então, que nós temos a produtividade a nível de estado, 15,1. Então, esse trabalho foi desenvolvido seguindo a metodologia do Global Yield Gap Atlas, então, que já é uma metodologia que busca mapear toda a área agricultável no mundo. Então, aqui eu trago que a lacuna para o Rio Grande do Sul, ela fica em torno de 41,1 toneladas, então representando que nós temos um gap a trabalhar de 72,3%. É um valor de uma lacuna bem grande, mas que quando a gente pega e traça com dados da África, se assemelha a esse valor, com uma lacuna de 70%. Quando a gente trabalha dentro dessa lacuna, né, a gente divide ela em lacuna de água e lacuna de manejo, a gente nota, então, como eu falei anteriormente, que a nossa lacuna de água ela é muito pequena, correspondendo só de 1,3 tonelada ou 3%. E o grande gap é a lacuna de manejo propriamente dito. Então, correspondendo a quase 40 toneladas de mandioca por hectare. O que nos traz? Então, que nós temos uma alta capacidade de produção vertical. Quando a gente traz lá no início, não, a gente precisa produzir mais. Quem sabe aumentar é uma boa opção? Com certeza não. Aqui mostra que nós precisamos trabalhar muito, principalmente em manejo, para poder estar cerrando essa lacuna. Muito bem. Ainda dando sequência, aqui no meu trabalho de mestrado, então a gente foi buscar entender quais fatores estão causando essa lacuna.
Então, foi realizada uma árvore de regressão e o primeiro fator que apareceu na árvore foi a densidade de planta. Aqueles produtores que estão colocando planta com aproximadamente 15 mil plantas por hectare, eles estão colhendo melhor. E aqueles que colocam um pouco menos, ou consequência de algum manejo mal realizado no início, ele vai estar perdendo planta, ele, consequentemente, ele vai estar produzindo menos, porque a densidade de plantio de plantas é o componente primário da construção da produtividade. O segundo fator dentro da árvore de regressão foi a época de plantio. Aquelas lavouras que estão plantando antes do dia 13 de outubro estão colhendo mais, mas vamos observando que é aqueles produtores que cuidam na população de plantas e também, se eles realizam o plantio antes, eles vão estar colhendo em torno de 50 toneladas. E aqueles produtores que atrasam um pouquinho, a partir dos 13 de outubro, cada dia que passa, eles estão perdendo em produtividade. Nós traçamos uma equação, cerca de 500 quilos por hectare por dia de perda. Então, é um valor bem expressivo. Quando a gente vai para o lado da regressão, aqueles produtores que utilizam menos população por área, a gente vai ter de novo o segundo fator para aqueles são aqueles que caem de novo na densidade de planta. Aqueles que utilizam mais que 10 mil e aqueles que utilizam menos. Aqueles que estão utilizando entre 10 mil e 15 mil plantas por hectare, vai entrar época de plantio, mas daí muda essa época de plantio. Daí já vai para setembro. Aqueles que plantam depois de setembro, eles vão estar colhendo mais. E aqueles que plantam antes de 18 de setembro, eles vão estar colhendo menos. Por quê? Porque quem planta antes de setembro, ele vai estar perdendo planta por excesso hídrico, que é característica da nossa região, enchente de São Miguel, bem nessa época, está em setembro, outubro, bem nessa faixa. Então, eles precisam controlar melhor a densidade de plantas e essa época de plantio. E dentro daqueles que estão, que por algum acaso colocaram menos plantas, estão colocando entre 10 e 15, e estão realizando plantio depois de 18 de setembro, o terceiro fator para eles, então, é controle de plantas daninhas. Aqueles que estão realizando mais que 3 controles estão colhendo mais. E aqueles que estão realizando menos estão perdendo, então, por a competição com plantas daninhas. Então, aqui mostra. E o último fator, aqueles que estão com menos de 10 mil plantas por hectare, ele vai estar colhendo menos por área. Mas aqui cabe salientar que depende do teu foco de produção. Esses produtores que estão colocando menos que 10 mil plantas por hectare, quem sabe eles estão esperando raízes com peso maior, que vai muito em torno, a mandioca vai muito em torno do quem é o teu mercado consumidor. Se tu tá para fazer farinha, fécula, não importa o tamanho, né? Importa mais em produtividade por hectare. Muito bem. Então, aqui eu traço os 3 principais fatores que são causadores dessa lacuna de produtividade, os fatores de manejo. E daí, já puxando para a nossa linha da nossa disciplina, que é manejo do solo. Então, todos esses fatores, densidade de plantio, época de plantio e controle de plantas daninhas, estão todos atrelados ao nosso manejo do solo, certo? Então, de que forma? A mandioca, como que o seu principal órgão de reserva é as raízes que ficam abaixo do solo, então até uns 30, 40 centímetros. Então, nós precisamos ter um solo adequado para esse crescimento livre das raízes, que corresponde a uma boa aeração, o solo ser fiável e, principalmente, não apresentar uma camada impermeável, uma camada compactada.
porque quando a gente tem essa camada por volta de 15 centímetros, 20, quando as raízes vão aprofundar para buscar água e nutriente, então elas vão estar ficando contorcidas, tortas ou curtas, e isso perde valor no mercado. São ditas raízes não comerciais. Então, isso é muito importante no manejo do solo para a cultura da mandioca. Então, aqui eu trago um exemplo de raiz não comercial, que isso esse tipo de raiz só pode ser consumida para o próprio consumo da propriedade ou para alimentação animal, na forma de in natura, ou pode ser por silagem. Então, pensando aqui nessas condições do solo, agora o que é feito hoje, né? Então, para nós quebrar essa camada compactada, então é feita uma aragem pesada. Então, por meio, pode ser pelo arado de Iveco ou qualquer implemento que consiga, então, pegar e virar esse solo e fazer romper essa camada para te poder dar essas condições boas para a raiz, para as raízes. Cada um na sua realidade, né? Então, aqui eu trago uma foto do nosso parceiro, um produtor, Dediler Mandaguiar, que não dispõe de equipamento que consiga faz do seu modo. Então, ali com tobatinha, trabalhando e preparando o solo. Então, eu quero que vocês vão observando essas imagens, que é a grande realidade da produção e do manejo do solo na cultura da mandioca. Aqui, então, depois de feito aquela primeira gradagem pesada, então, emparelhando a área, incorporando o calcário. E aqui ainda mais um processo que é realizado, que nas propriedades do Rio Grande do Sul, então cerca de 50% hoje em dia, nesse meu trabalho que eu fiz, 50% dos produtores fazem trabalho com camalhão e 50% trabalho, então, sem uso do camalhão. Então, para preparar essa área para o plantio. Mas esse manejo de solo convencional, então, ele gera um grande problema, que aqui a gente até pode estar chovendo no molhado. O professor Delmo trouxe muito nas aulas, então, os problemas que nós temos com o manejo convencional do solo, que já veio numa evolução para o plantio direto. Então, traz um grande problema. Aqui é o primeiro, erosão superficial. Então, aqui eu trago uma imagem de um experimento que nós implantamos em Bagé. Foi feito esse manejo de preparo com o arado da Iveco, depois gradagem, nivelagem, e depois foi feito o plantio. Depois do plantio, na noite posterior, choveu 100 milímetros em cima e aconteceu isso. Teve manivas de mandioca que ficavam dentro do riacho logo abaixo. Então, é um problema muito grande. E a gente olha, mandioca? Não, mas acontece e é muito grande esse problema. Saindo um pouco do Rio Grande do Sul, esse problema é um problema muito agravante, principalmente na região centro-sul, a região de São Paulo, ali, que tem muita produção, Paraná e Santa Catarina, que são o pessoal que estão mais à frente quanto ao manejo de solo, considerando o Rio Grande do Sul. Então, aqui eu trago outras imagens. Aqui não é do Rio Grande do Sul, é ali para cima, São Paulo. Então, aqui eu trago algumas imagens que acontecem, e isso já está, a planta se estabelecendo e acontece isso, então é um problema muito sério. Principalmente porque a mandioca ela é plantada em espaçamentos grandes, em torno de 1 metro, 0,8 por 0,5, 0,6, tem uma gama de espaçamento bem grande. Então, aqui eu trago essa figura, que como se demora cerca de 100, 120, depende da cultivar e do espaçamento que você está utilizando, então vai ficar o solo desnudo por muito tempo e suscetível à ocorrência desses eventos. E aqui no departamento de fitotecnia do FSM eu trago uma imagem aqui, então. Com esse mesmo manejo, eles usam o camalhão aqui depois de uma chuva de 50 milímetros.
conhecendo o nosso solo aqui bem argiloso, e tem uma camada compactada, então mesmo rompendo, isso daqui após uma chuva da tarde, então ali aconteceu isso, e como consequência, depois a gente vai olhar, ocorre o selamento superficial desses plantinhos de mandioca. E então aqui eu trago uma foto no lado que a planta ela tem dificuldade para emergência, e se a gente considerar isso, ela demora bem mais do que o tempo que ela levaria para emergir, até por causa da temperatura do solo nessa época. Então, problemas. Esse manejo do solo convencional, então, ele vai ter uma rápida mineralização da matéria orgânica, ele tem alta exposição do solo ao solo, então ele não retém umidade, e além do problema que após esses eventos de chuva com alto volume, ele acaba compactando o solo, dando esse selamento. Então, a gente tem que, para a região central do estado, nenhuma lavoura trabalha o cultivo mínimo ou plantio direto. Cultivo mínimo seria aquilo que tu prepara no inverno, tu coloca uma cultura ali, depois tu realiza o plantio mais tarde, certo? E realiza o plantio. E o plantio direto ainda está mais distante para a nossa realidade do Rio Grande do Sul. Em algumas regiões, da região perto de Porto Alegre, ele teve alguns estudos junto com a Embrapa que eles testaram o plantio direto, mas o plantio direto não é aquele que a gente considera quando a gente está conversando, né? Seria mais para um cultivo mínimo. Eles vão lá, trabalham no inverno, colocam uma cultura e depois eles vão lá e realizam o plantio, mas aí o outro ano já muda tudo. Não tem uma sequência, não tem planejamento de rotação. Então, e aqui é outra realidade que nós temos aqui na região central. Aqui é uma imagem de um dia de campo que teve em Toropi e que o plantio é no morro, praticamente. Isso é uma lavoura ainda que a gente diz que é plana, comparando a localidade. Tem lavouras assim que é bem íngreme. Por característica das propriedades, elas migrarem da cultura do fumo e estão migrando para a cultura da mandioca, mas mesmo trabalhando ali, pode ver que eles tentam trabalhar em curva de nível, mas mesmo assim, quando tem eventos extremos de chuva, abrem umas vossorocas no meio da lavoura, que isso daí degrada o solo. E outra realidade são as práticas de manejo adotadas. Naquele mesmo quesito, como a cultura demora para fechar, tu vai estar, por exemplo, aqui um produtor que plantou 3 hectares e ele fazia o controle de plantas daninhas através do contobar. Deixava um espaçamento maior entre linhas e realizava esse controle com contobar. Então, cada vez que ele realizava esse controle, ele estava expondo o solo a essas condições. E, consequentemente, com chuvas após esse manejo, estaria perdendo o solo da lavoura. Então, é um problema muito grande para a cultura da mandioca diante desse manejo do tipo de cultivo. Então, agora a gente já passa um pouco mais para tentar buscar uma solução, uma alternativa para esse método que já é característico para o cultivo da mandioca no Rio Grande do Sul. Então, aqui eu trago um trabalho que os autores, então, eles fazem uma revisão de literatura e eles trabalham, então, de alguma maneira para buscar uma conservação do solo. Então, partindo para o plantio direto, cultivo mínimo. Então, eles pegam e fazem um trabalho para ver quanto à densidade do solo, a porosidade, a resistência e a penetração diante 4 tipos de manejo do solo. O preparo convencional,
plantio da mandioca, o plantio direto, o preparo mínimo do solo e um solo compactado. Então, quanto à resistência, porosidade e a resistência à penetração. A densidade do solo que apresentou maior densidade foi o solo compactado. O solo que apresentou maior porosidade foi o convencional. E o que teve maior resistência à penetração, que nos leva a pensar que seria o solo compactado, foi o preparo mínimo. Então, eles fizeram a revisão de literatura e trouxeram esses dados para nós. Então, eles afirmam que a produtividade de raiz de mandioca foi maior sobre o cultivo mínimo. Então, já nos alertando que tem uma possibilidade de nós trabalhando fugindo um pouco do convencional, fugindo um pouco do que já se tem e que nós acabamos de ver. O trabalho que eu trago também, então, já é um trabalho mais voltado para cobertura, para planta de cobertura no inverno. Então, eles fizeram um trabalho com sorgo, crotalária, e braquiária, não no verão. Então, para pegar e estar preparando o solo para o plantio de mandioca. O trabalho esse trabalho não é daqui, então ele faz esse preparo para o plantio. Então, eles confirmam que o sistema convencional ainda é superior em produtividade, mas que se a gente quiser trabalhar com cultivo mínimo ou partindo para o plantio direto, tem como, porque o plantio direto ele vai te trazer um menor custos em operações. Exemplo do quê? Tu vai pegar e fazer um preparo só, não vai estar fazendo esse preparo massivo, que é viragem pesada, preparo do solo, depois plantio, capina, controles. Quando tu parte para um cultivo mínimo, para o plantio direto, esse cultivo ele vai pegar e vai te dar uma maior palhada, proteção, então tu vai estar perdendo menos umidade, vai ter uma menor competição com plantas daninhas, então tu não vai precisar estar capinando 3, 4 vezes. Então, isso que justifica, tu vai perder um pouco em produtividade, mas quem sabe tu vai estar pegando e estar trabalhando de uma forma mais sustentável, vai estar, no final das contas, vai estar podendo ganhar dinheiro. Outro trabalho aqui que eu trago, então, que eles trabalharam o efeito do plantio direto sobre a produtividade de mandioca, mais pensando em produtividade quanto à raiz, peso de raiz, parte aérea também foi trabalhado. Então, como resultado, eles trazem que entre o plantio direto e o plantio convencional, essas produtividades foram muito próximas. Com exceção aqui do plantio direto, só que isso nos traz o efeito da cultivar, na terceira linha aqui, a cultivar pretinho. Então, teve menor produtividade, mas mais em questão da genética e não do cultivo. Então, aqui eu trago algumas imagens do plantio direto. Esse plantio foi desenvolvido, então, na região do Paraná, não é aqui no Rio Grande do Sul. Trago algumas imagens, também não são da equipe, aqui são dos autores. Então, mostrando o pessoal realizando o plantio direto. Um aqui foi dessecado a área, foi polido até, e na outra, ali eles estão realizando o plantio na palha verde ainda. Então, isso mostrando aqui. Outra imagem que eu trago aqui, que é muito importante, o que possibilitou o plantio direto, que eles trazem como um marco importante, foi o anexo dessa haste sulcadora, que, como a gente pode observar ali, ela desce e ela é um pouco mais larga. Então, essa haste ela vai no chão, vai rompendo, criando um ambiente mais aerado para a cultura da mandioca, então, se desenvolver e não ter aqueles problemas de raiz torta, daquele modo como que a gente tinha comentado
antes. Então, isso foi um marco muito importante, o que possibilitou o plantio direto da mandioca. Então, aqui uma lavoura pós-plantio. Então, ele já mostra o que a sucadora fez. Ela vai abrindo uma vala no solo bem grande, e vai revolvendo essa região, possibilitando, então, o plantio de forma e podemos notar na entrelinha ali a palhada que fica em cima. Então, bem interessante. Pensando no que nós estávamos olhando antes daquelas fotos com um solo esfarinhado em cima. Bem parecido com a realidade que o colega Vades trouxe semana passada do cultivo do arroz, sobre plantio direto. Aqui, então, eu trago uma foto mostrando que seria o nosso perfeito. Nós está ali com a cultura já com quase 20 folhas, que seria o arranque, que com 20 a 30 ela começa a acumular amido. Então, está com uma palhada ainda bem considerável no solo. Eu já trago outra imagem, um pouco mais fechada. Então, aqui, fechando entre linhas, o que a gente consegue observar? Não teve controle, não precisou controle nenhum de plantas daninhas. Então, as vantagens do plantio direto e do cultivo mínimo. Então, ele diminui o número de controle de plantas daninhas, diminui a perda da umidade do solo por conta da palha. Então, comparando as duas situações, tem uma diferença muito grande, além da diminuição do custo de operação. Porque pensando que, na realidade da nossa região aqui, pega a mão de obra, hoje em dia está 100, 150 para te conseguir uma pessoa para capinar. Tu colocando esse custo, pensando que precisa de umas 6 a 7 pessoas para capinar 1 hectare num dia, então tu leva um custo de quase R$1.000 só numa capina. Então, pensando em trabalhar com manejo, tu vai estar podendo reduzir o custo e tu vai estar pegando e trabalhando, então, esse manejo dentro da tua propriedade de forma mais sustentável. Então, umas considerações finais que eu trago, que há necessidade ainda de realizar mais estudos acerca do tema. Ele é um tema que já vem há anos sendo estudado para a cultura da mandioca, mas ele não tem uma grande aderência desse manejo. Pode ser por cerca de ser cultural dentro das propriedades, ou de cerca das pessoas achar que é difícil implementar esse manejo dentro dessa propriedade. Outra forma também, que é uma das alternativas, é bem naquilo que aquele trabalho trouxe, trabalhar com culturas de coberturas dentro da propriedade, que vai conseguir, quem sabe, ter dar uma maior organização do solo ali, pensando em termos de biológico, químico e físico do solo. E também, embora não exista certeza no incremento em produtividade, porque os trabalhos aí se divergem um pouco, o plantio direto é uma prática sustentável nos sistemas de produção. E que hoje em dia o rumo que a gente está vendo, então, é o que a gente deve buscar, pensando em sistema e pensando a propriedade como um sistema só, buscando sempre estar evoluindo. E também gostaria de dizer que a equipe de Simone Roth, também nós estamos pensando um pouco em seguir nessa linha. Até porque em algumas aulas eu fiz alguns questionamentos para o professor, porque nós estamos engateando ainda nessa parte. Porque estamos pensando, esse primeiro ano nós fizemos trabalhamos pensando em trazer mais para um cultivo mínimo e tentar, com o tempo, implementar um plantio direto, aí, pensando em plantas de cobertura.
Então, aqui eu trago as referências utilizadas na apresentação. E o meu muito obrigado a todos. Muito bem, Charles. Vamos. Pode. Agora, como que eu faço aqui, professor Piá? O que eu queria que tu voltasse para a tela original. Sair, tu aperta naquela seta verde.